Eu não sei o que falar. De verdade mesmo, Bom, vamos lá. Vamos lá. Tem spoiler, tá, galera? Tem spoiler. Mais um da Netflix. Acabei de assistir Brick, filme alemão, Netflix, lançamento mundial aí. Vocês lembram quando eu falei que hoje em dia, né? Geralmente nesses filmes hoje em dia, filmes ruins, a gente não lembra os nomes dos personagens. A gente não lembra. É porque são filmes completamente de plástico, né? Filmes completamente superficiais e que nós não temos apego nenhum aos personagens do núcleo principal. Qualquer personagem, não dá pra lembrar o nome de nenhum personagem. Isso é uma característica de filme ruim. Filme porcaria, filme horrível, como o caso do Brick. Mais um, né? Mais um diante de tantos, né? Esse aqui é aquele lá, né? Tem bons atores, os atores alemães ali são bons, principalmente o principal. É um bom ator. Ahn, Tem bons atores, roteiro de IA, né? O roteiro acho que é feito na IA, completamente incompleto. O filme não tem explicação nenhuma e tem violência, né? É todo check, né? Que eu venho falando aqui porque eu venho trazendo pra vocês. O filme, ele tem mortes pesadas e violentas que é pra chocar, né? Você tá ali. Não tem o clima necessário para as mortes e para a violência em alguns determinados momentos do filme, então fica cada vez mais ilógico, cada vez mais descabido todas as ações, mas não dá para cobrar nenhuma competência, nada, nada. O filme ele tenta fazer um suspense, né? Ele tenta colocar essas mortes, ele tenta fazer um embate. Eu vou situar vocês antes do filme. Óbvio que tem todos os spoilers. Mas eu vou tentar situar um pouquinho vocês antes para embasar o que eu tô querendo dizer aqui. O filme ele começa, né? Tem uma briga, né? Um casal que. Uma tragédia, né? Um casal perde a filha. Eles perdem, a mulher perde a filha, eles perdem a filha e eles acabam tendo problemas, né? Como casal. Só que mediante a isso, passa-se 2 anos depois da perda do bebê. E aí eles estão com problemas no relacionamento. Eis que aparece a tal parede, né? A parede prendendo o prédio. Tem uma parede ali misteriosa, né? Depois nós vamos descobrir que é uma nanotecnologia. Pelo menos isso eles explicaram, né? Na verdade, ele só fala que é nanotecnologia. Explicação não tem nenhuma no filme. Aí o casal, né, tá com aqueles problemas. Quando aconteceu essa tragédia, o cara ele ficou irreconhecível, a mulher se sentiu abandonada, tudo aquilo. Isso até que ok. Só que isso é colocado ali na trama do filme e não faz muito sentido. Eles passam o tempo inteiro por esse resgate de casal, mas o filme ele não tem o menor nexo, o menor cabimento, a menor lógica. Então aí eles se veem presos ali, acabam encontrando outro casal que tava ali, alugaram um apartamento ali no prédio deles, também já meio estranho, né? Tava no Airbnb, até aí tudo bem, mas é estranho. Um prédio residencial, enfim. Aí eles vão indo para camadas, né? Vão tentando sair do prédio, né? Do condomínio. E aí eles vão batendo a marreta e tal. A filmagem, ela não é ruim. Só que as cenas, né? As falas e tal são muito pobres. Os caras marretando as paredes ali sem parar não tem a menor lógica, mas funcionou ali perante o filme. Mas aí depois tem a entrada de um personagem que é um cara que sabia, né, como sair e não deixa ninguém sair sem explicação nenhuma, que o cara ele vira um meta-humano. É uma coisa assim, completamente sem lógica, sem cabimento. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Tem mortes no filme, e inclusive pesadas, que não. O filme ele tenta ele era pra ser uma ficção científica, só que ele tenta fazer um suspense. Isso aqui é o que eu venho falando pra vocês. É outra característica. Dá pra perceber claramente a característica dos filmes ruins. Não tem, hoje você não tem mais, você não sabe se o filme ele é
É tão ruim o cinema hoje em dia que ele não tem mais a classificação. Você não sabe o gênero do filme. Se ele é ação, se ele é drama, se ele é suspense, se ele é ficção científica. Tentam colocar em todo. Tentam colocar. Esse filme aqui, por exemplo, tentam fazer um suspense com ficção científica. Só que ele não é nada. Ele não é nada, porque um suspense você teria que, pelo menos ali, minimamente criar empatia. Então, as pessoas que vão morrendo, por mais que você tente entrar na história, que é minúscula, por mais que você tente entrar ali na trama, o suspense mesmo do que vai acontecer, por mais que você tente entrar ali, você não consegue. Você não consegue. O filme ele é tão incompetente que você não consegue criar empatia pelos personagens. Você não consegue criar o mínimo de apego. Então, em um filme de ficção científica, você acaba vendo uma chacina local, né? Mortes locais ali e assassinatos em um determinado momento que não fazem o menor sentido. Aí você fica assim, mas peraí, eu tô assistindo um filme de ficção científica ou um filme de suspense? Porque como o filme ele é inútil, roteiro de IA, pobre, ele vai tentar de forma covarde te trazer elementos e subsídios para justificar a falta de lógica, a falta de história, a falta de explicação do porquê de tudo aquilo ali está acontecendo. Por isso que eles colocam mortes pesadíssimas. Isso é um sintoma muito claro desses filmes ridículos, inúteis, que infelizmente nós estamos vendo cada vez mais no cinema. É para chocar, é para você falar, caracas, o que eu tô perdendo, né? Se teve uma morte desse nível, o que eu tô perdendo? O que eu deixei de entender ou não no filme? Então tem uma explicação muito maior por trás disso. Mas não tem explicação nenhuma. É só pra chocar, porque a conclusão, a explicação final não tem. Ela é vazia, ela é pobre, ela não faz o menor sentido. Então aí acabam acontecendo essas mortes completamente inexplicáveis e surge um vilão completamente sem lógica nenhuma também. E do nada ele vira um metal. Parece que ele é um mutante, né? O cara ele tá com um tiro no peito, vindo pra cima e vindo com força. Né? Porque assim, não sei, né? Eu falei que tinha spoilers total. Quem ainda não assistiu, não assista, tá? Não vai perder nada se não assistir. Quem assistiu vai entender o que eu tô falando. A cena final é completamente ridícula, porque o cara ele tá baleado. Não tem lógica do porquê ele quer prender aquelas pessoas naquele prédio. Então não tem lógica nenhuma. Ele está matando. Acho que a explicação, o que eu entendi é que ele enlouqueceu ali também. Mas não dá pra entender também. Eu não posso chegar aqui e falar é isso, porque o filme ele não tem essa explicação, ele não nos situa, ele não nos explica disso. E aí o casal tentando se salvar, né? O cara ele fala vai embora, não sei o quê. Só que a esposa dele prontamente chega e mata o cara no final. Ou seja, era só ela ajudar o marido, porque o portão não ia fechar. Mas enfim. O filme inteiro ou seja, ele testa a nossa inteligência o tempo todo, né? O nosso raciocínio, ele testa o tempo todo. Tanto que tentam criar um vilão no... O Marvin, lembrei o nome de um personagem. Tentam criar um vilão ou parecer ser um cara violento, que é um cara que se droga no começo, né? Mas o cara ele não é nem um pouco violento. Tentam criar um suspense em volta daquele personagem que nunca se sustentou. Os personagens eles são completamente perdidos, completamente vazios mesmo, né? Tem um pouquinho do personagem principal e da sua esposa, que eu não vou lembrar o nome, claro. Tim, acho que é Tim o nome do cara. Acabei de assistir o filme e já não lembro mais dos nomes dos personagens. Aí eles saem, porque assim, a parede é legal, tem cenas interessantes, né? O efeito especial do filme ele é interessante, ele não é tão inútil quanto ao roteiro, ao desenvolvimento da história. O roteiro é de IA, né? Acho que é roteiro pronto, alguém colocou na IA lá e sai o roteiro. Mas a filmagem eu gosto, a fotografia do filme, por incrível que possa parecer, me agradou bastante. A dimensão das salas dos apartamentos. Claro que os apartamentos são muito melhores do que deveriam ser naquela região e pela idade do prédio, né? Falo que o prédio foi construído acho que antes de 1800, antes de 1900.
Então é óbvio que o prédio não poderia ser tão bom daquele jeito. Os apartamentos, né, não poderiam ser tão bons daquele jeito. Mas até aí tudo bem, funciona. A fotografia eu gosto e os efeitos especiais da nanoparede aí, né, da nanotecnologia que está fechando o prédio, isso aí é bom. A explicação dela no final é ridícula. Não é que é ridícula, é tipo um QR Code. Por app você consegue decifrar lá, abrir o código. Então é tipo um QR Code a parede. E no final, quando eles saem, tem um incêndio na empresa de nanotecnologia aí. Tem um funcionário dentro do prédio também, né? Que consegue sair, mas aí o meta-humano, né? O mutante não deixa ele sair, porque o cara parece um mutante, né? O cara tomou porrada durante meia hora. Amarrado e ele tá com um tiro. Ele tomou um tiro e ele levanta com a cara assim, ó. Levanta querendo matar sem lógica nenhuma, com um tiro no peito. O cara, ele não sentiu absolutamente nada, né? Só pra ter a cena final de suspense. Característica de filme inútil, né? Aí quando eles saem, o final do filme, ele é o plus, né? Ele atesta tudo isso que a gente fala, né? Tudo isso, ele comprova tudo, né? Porque quando eles saem, realmente aconteceu um problema lá na empresa. O incêndio na empresa fechou todos os prédios, fechou a cidade inteira. Então está realmente uma calamidade, porque ninguém consegue derrubar essa nanotecnologia. Só que no final tem uma fala tipo de jornal, né? Uma matéria, uma reportagem, vem uma narraçãozinha, tipo de jornal mesmo, dá a impressão que é uma repórter falando. E tá assim, não sei o que, e fala da próxima cidade, e fala, foi o incêndio causado, mas nós não sabemos ainda se foi um acidente ou se foi de propósito, se foi algo criminoso. Ou seja, o filme ele é tão canalha, ele é tão covarde, que no final, quando você vê aquela trama patética, babaca, o filme inteiro, pra você ver o que aconteceu no final. É uma empresa de tecnologia, porque o cara aí, o meta-humano, o mutante, ele tá o tempo inteiro alertando que estão em guerra, né? Que eles estão em guerra. Ele levanta essa hipótese. E aí você fala, pô, peraí, esse cara ele pode ter razão. Por que ele tá querendo segurar essas pessoas aí dentro? Será que realmente tá acontecendo alguma coisa e a nanotecnologia está protegendo eles no prédio? Tem essa questão levantada, tem essa hipótese levantada. Mas no final não tinha nada. Não tinha nada. Não sabem a causa do incêndio que fez acontecer essa defesa da empresa lá e colocou essa. E já tinha essa nanotecnologia nos prédios, né? E por que essa empresa colocou essa proteção? Por que ela fez essa proteção? Assim, gente, a gente quer achar uma resposta, porque aí você fala, realmente, será que tá em guerra? Será que tem alguma coisa muito maior por trás de tudo isso que ativou essa empresa? E por que essa empresa queria proteger as pessoas? É uma proteção governamental? O que que é? O que que é? Aí eles saem. Eles tinham um problema, né? Ela queria ir pra Paris. Ela queria. Pra Paris. Paris era a desculpa. Ela queria fazer uma viagem, queria mudar de vida. Ela queria o marido de volta. O cara se enterrou no trabalho por conta do trauma, da perda deles. E aí, no começo, ela fala: vamos pra Paris, vamos agora. Eles têm um furgãozinho, né? Um carro ali, tipo uma Kombi. Vamos agora, vamos mudar de vida e tal. E o cara sempre postergando, postergando. E esse é o drama da relação deles. No final, eles entram no carrinho e saem lá porque eles se reataram aí. Eles se reataram vendo morte a noite inteira. A cidade está coberta de nanotecnologia e eles estão. Conseguimos fazer o resgate do nosso relacionamento. É um filme absolutamente patético. É uma porcaria. Mais uma, né? Mais uma da. Gente, é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Valeu. Acho que eu falei até demais, né? Eu tô errado. Comentem aí. Valeu. Até a próxima.